Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado com o nosso aplicativo. Hoje, dia 29 de julho de 2019, uma segunda-feira, começando a semana. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim, boa tarde, Buim, a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E você está acompanhando a informação sobre a liberação do FGTS, né? Mas até como fazer aí um planejamento financeiro, uma vez que o governo anunciou também que irá melhorar os juros do FGTS, que passará a ter aí um bom rendimento, maior do que a poupança. Eu preciso sacar os R$500, mas o que fazer? Hoje no Falando de Vida, nós vamos saber um pouco mais sobre o FGTS. Falando de Vida e o tema do dia. O governo divulgou o calendário de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em 2020. Trata-se do saque aniversário, modalidade que permitirá pagamentos anuais para quem tem dinheiro no fundo, seja de contas ativas ou inativas. O cronograma é de acordo com o aniversário do beneficiário e traz apenas os meses de saques para quem nasceu no primeiro semestre. Na medida provisória, não foi divulgado o calendário para quem nasceu no segundo semestre. No entanto, durante anúncio na quarta-feira, o Ministério da Economia informou que, após junho, os saques poderão ser feitos no mês de aniversário do trabalhador. A partir de 5 de agosto, a Caixa Econômica Federal dará mais detalhes, como cronogramas e canais de atendimento. O saque aniversário valerá a partir de 2020 para quem optar por receber parte do FGTS a cada ano. O que fazer? Quando vale sacar o dinheiro do FGTS e até como fazer um planejamento financeiro, uma vez que o governo anunciou também que irá melhorar os juros do FGTS, que passará a ter um bom rendimento maior do que da poupança. FGTS. Hoje no Falando de Vida, ligue e participe. E para nos auxiliar no tema de hoje, nós estamos em contato com o assessor de investimentos e economista da Plátano Investimentos, XP Investimentos, o Gustavo Neves, que está conosco. Gustavo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem mais uma vez. Muito boa tarde, hein? Boa tarde, Dani. Tudo bem com vocês? Obrigado. Bacana. Boa tarde com os ouvintes também que estão escutando a gente aí, tá? Um grande abraço a todos. Um grande abraço para você também, Gustavo. Para quem quiser fazer perguntas para o Gustavo sobre o FGTS, a gente vai liberar o 3954-3010, hein? 3954-3010, liberado para você também tirar a sua dúvida sobre o FGTS, ou pelo WhatsApp, que é o 97411-0125. Gustavo, essa liberação vai dar aí uma mexida na economia? Então, Doni, é assim, ó. Primeiro eu vou explicar como é que funciona o FGTS para poder tirar a dúvida dos ouvintes, né? O FGTS é como se fosse uma espécie de uma poupança que fica a critério do governo, né? Fica guardadinho o dinheiro ali, mas ele não tem mobilidade que nem a poupança. Então, muitas das pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender que é uma relação bem diferente entre a poupança e o FGTS. O FGTS você não consegue sacar a hora que você quiser. Uhum. A poupança, sim. Por isso que as pessoas ficavam sempre reclamando com relação à rentabilidade do FGTS, que era bem inferior à da poupança e bem inferior também à questão da inflação, porque o FGTS rendia em torno de 3%. A inflação, a gente estava vendo que historicamente ela estava bem acima de 3%. Então, os preços sobem
mas o valor ali da rentabilidade do FGTS estava muito abaixo. Então houve essa discussão, o governo meio que mudou um pouquinho essa regra e tentou fazer com que ela fosse equiparada a um pouco da poupança. Mas mesmo assim, a rentabilidade da poupança, alguns anos ela consegue ficar abaixo da inflação, tá? Segundo passo agora é se vale sacar ou não vale sacar. Como é que funciona esse mecanismo aí, né? O mecanismo é o seguinte: o primeiro saque que a gente vai ter agora começa a partir de setembro, né? Que é até R$500. Aí, assim, até R$500 o pessoal consegue sacar na agência lotérica, né? Consegue sacar na lotérica, fazer o saque ali. Depois, a segunda entrada agora vai ser o saque do aniversário. O que o governo está esperando com isso? Olha, a previsão nossa, dos economistas, é a seguinte, é que nesse ano agora, de 2019, vem entrar cerca de 30 bilhões na economia, né? Isso aí é uma previsão da casa, né? Da XP de investimento, da Platinum Investimentos, das outras corretoras, do mercado financeiro, é que vem entrar essa quantia de até 30 bilhões. Isso vai dar uma estimativa, ainda que seja inicial, tem os dados agregados do FGTS, que vai acrescentar aí em torno de 0,6 pontos percentuais até o final dos 3 anos, que vai ser essa medida de liberar o FGTS para poder, né, fazer com que o governo venha dar um up, né, no produto interno bruto do país. Aliás, Gustavo, havia uma expectativa de um percentual maior de liberação e o governo chegou neste montante de R$500 para esse mês de setembro agora. Vocês também da economia, da XP, também ficaram surpresos com essa mudança? Então, essa medida do governo é que funciona mais ou menos assim, né? O governo está vendo que a inflação está baixa, os juros estão baixos, ele precisa, mesmo assim, reanimar a economia, porque o produto interno bruto do país está muito pequeno, né? E esses dados agora que estão aparecendo a taxa de juros na mínima histórica, a inflação na baixa também, na descendente também, e que os economistas estão prevendo com isso aí, que precisa ter uma retomada de crescimento, mas precisa de um incentivo do governo. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui, como o PIB está baixo, não tem renda no mercado. Então, o que nós enxergamos, né, é que tanto as empresas, quanto as famílias e quanto os governos, eles estão numa taxa de endividamento muito alta. Então, não tem renda no mercado. Se não tem renda no mercado, ninguém vai investir. E se ninguém investe, não tem emprego, né? E se não tem emprego, não tem trabalho. E se não tem trabalho, os salários reais, né, da economia, eles não conseguem crescer. E se os salários reais não crescem, as pessoas não vão consumir. E se as pessoas não consumirem, obviamente que a gente vai ter uma taxa de inflação sempre baixinha. E se a taxa de inflação for sempre baixa, os juros vão ser cada vez menores e o produto interno do Brasil não vai crescer. Então o governo precisava incentivar a economia através de uma atitude do Ministério da Economia, e foi essa liberação do FGTS. Mas é aquela coisa, é uma medida muito, muito paliativa, a gente não vê um crescimento muito grande, tá? É uma medida muito mais política do que a gente vê, do que econômica, porque o impacto mesmo vai ser muito baixo, vai ser, esse dinheiro, assim, nós vemos que esse dinheiro vai ser usado mais para poder pagar dívida, né? Vai ser para bens de consumo não duráveis, que é pagar dívida, comprar roupa, para coisas mais pontuais do que realmente mudar a situação da economia que a gente está vendo. Ok, então. Está chegando uma pergunta aqui para o Gustavo Neves em relação ao FGTS. Por gentileza, gostaria que o Gustavo explicasse contas ativas e contas inativas. Como é que é isso? Tá. As contas ativas do FGTS, elas vão poder também fazer o saque, mas assim, a conta inativa é aquela conta que aconteceu a seguinte situação. A pessoa saiu do trabalho dela, né? E ela não pôde sacar, porque ela fez o pedido de demissão. Ela fez o pedido de demissão, então ela não consegue fazer o saque de FGTS, né? Então ela só vai conseguir sacar o FGTS depois de 5 anos, né? Como dizem as regras,
ou se não, depois ela entrar em um outro trabalho, ela sair por conta de demissão ou por conta de uma outra situação que deixa ela apta a resgatar o dinheiro do fundo daquela conta inativa. Tá? A conta ativa é aquela conta que ela tem agora, está sendo preenchida todos os meses com saldo, né, com o dinheiro que a empresa recolhe, e está sendo movimentada. Essa é a conta ativa. A conta inativa dela é aquela conta que, vamos dizer assim, que está parada. Perdemos o contato, então, com o Gustavo Neves, que é assessor de investimentos e economista da Plátano Investimentos, XP Investimentos, hoje falando sobre o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que parte desse dinheiro, né, R$500, será liberado já a partir de setembro pelo governo para quem tem aí as contas ativas e contas inativas. Isso muda já a partir do ano de 2020, aí tem já a questão da possibilidade do aniversário de ser retirado no aniversário. Lembrando que o governo, então, já divulgou o calendário de saque do FGTS para 2020, mas, logicamente, tem algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre esse assunto também. E o Gustavo Neves completava sobre justamente aí a diferença entre contas ativas e contas inativas. E a minha pergunta, Gustavo, e dúvida também, por exemplo, nós vamos encontrar nesse cenário todo um cidadão que possa ter até 3 contas inativas? Sim, porque, vamos dizer assim, uma situação hipotética, eu pedi demissão de 3 empresas em seguida, né? Seguidamente. Entrei numa outra empresa. Só que assim, o saldo dessas contas dos empregos anteriores, como foi pedido de demissão, eles ficam parados, então ela fica inativa. Eu não consigo sacar ela. Eu só vou conseguir sacar o saldo do FGTS dessas contas depois, lá na frente, se eu for mandado embora dessa empresa, acontecer o seguinte, de ficar 5 anos sem emprego, eu consigo fazer o saque delas. Ou quando tem uma situação em que haja uma catástrofe natural e o governo também libere o saldo do FGTS. Daí eu consigo fazer o saque dessas contas inativas. O dinheiro ainda está ali. E tem uma rentabilidade também, que é de 3% ao ano, tem uma rentabilidade ali que seja pouco, tem ali uma rentabilidade, mas eu não consigo fazer o saque dela. Tá? Se eu consigo fazer o saque dela, mediante a um pedido, assim, não pedido de demissão, mas se o empregador me mandar embora, ou nessas outras situações, aconteceu uma catástrofe que o governo libera ali o saldo de todo mundo, né? Nessas situações assim. Mas contas inativas a gente chama, nesse caso, onde há o pedido de demissão por conta do empregado. Ok, então a pergunta aqui da Patrícia pelo WhatsApp, 974110125, para o Gustavo Neves, economista. Se eu não quiser realizar nenhum saque do FGTS, por exemplo, até esses R$500, eu posso, Gustavo? Mas ela tem que comunicar, tá? Como já avisou o governo, ela tem que comunicar. Para valores acima de R$500, até R$500 não. Ela não precisa comunicar, não. Se ela quiser deixar lá o dinheiro dela lá, ela pode deixar, mas é uma coisa assim que nós não aconselhamos, né? Até por conta da taxa de rentabilidade muito baixa da FGTS, ela não conseguir fazer com que o dinheiro saia de um investimento e vá para outro, se ela quiser fazer um investimento, entende? Uhum. Não é o dinheiro que ela consegue sacar a hora que ela quiser. Por exemplo, até como consulta agora do Gustavo, por exemplo, tá bom, eu vou pegar R$500, eu não precisava tirar esses R$500, mas eu vou lá pegar os R$500. Tem algum outro mecanismo econômico que eu vou conseguir uma rentabilidade maior do que esses 3% aí do FGTS? Sim, por exemplo, o Tesouro Direto ele rende 6,5 ao ano. Quanto? 6,5 ao ano. 6,5 ao ano? Se o FGTS tem uma rentabilidade de 3% ao ano, o Tesouro Selic ele rende 6,5 ao ano agora. Olha só que interessante. Esse do Tesouro é aquele que a gente, entre aspas, emprestamos para o governo, né? Exatamente. É uma dívida emitida pelo governo. O governo está usando o dinheiro para poder fazer investimentos, seja na área de transporte, saúde, seja lá onde for, né? E ele vai emitir um título de dívida para as pessoas. E ele vai falar o seguinte, eu quero um dinheiro emprestado de vocês, mas eu vou devolver o dinheiro de vocês junto com uma rentabilidade. Hoje essa rentabilidade gira em torno de 6,5 ao ano.
Agora, você aguçou minha curiosidade, viu, Gustavo? Por exemplo, o FGTS, que é meu, já não é um empréstimo por governo, entre aspas, e ele já não poderia já me distribuir esses 6% pelo FGTS? Eu não entendi. Como é que funciona isso, então? Pois essa é a maior crítica, né, do setor financeiro das pessoas, porque é o dinheiro que é seu, né, mas ele fica, vamos dizer assim, sequestrado pelo governo, porque você não consegue fazer nenhum tipo de mobilidade com esse dinheiro, investir em uma outra coisa que tem uma rentabilidade maior, e ele fica parado ali. Você só vai conseguir sacar ele numa dessas situações que eu expliquei anteriormente, né? Então, assim, é por isso que as pessoas, às vezes, elas comparam o FGTS com a poupança de maneira muito errada. Para poder comparar o FGTS com algum outro produto, tem que ser um produto que você não consiga sacar a curto prazo, né? Será algum tipo de título que você está fazendo a longo prazo, que você não consegue fazer o saque sempre, né? Mas a poupança não. A poupança, você tem ali a poupança, você não consegue sacar a sua parcela da poupança a hora que você quiser. A gente foi criado, viu, Gustavo, com aquela situação de que a poupança sempre é seguro. Qualquer problema financeiro, a poupança está garantido. Mas eu estou percebendo que tem uma outra garantia também, que é o Tesouro Nacional, que é bem diferente, mas ao mesmo tempo tem tanta segurança quanto a poupança. Exatamente. O Tesouro Direto é um título de dívida do governo, assim, só acontece, vamos dizer assim, você só não receberia, né, o seu dinheiro de volta caso o governo não consiga pagar as contas. Hoje em dia é quase difícil, é muito difícil você falar uma coisa dessa, porque a gente não está numa situação de uma Grécia da vida. A gente tem as contas ainda de dificuldade, está passando as reformas, inclusive a reforma da Previdência teve que ser aprovada. Então, por conta disso, ele é um dos títulos mais seguros que a gente tem no mercado, né? Mas o Tesouro Direto eu tenho que deixar um tempo, eu não posso ficar mexendo, como tem a liberdade da poupança, né? Assim, você não tem tanta liquidez que nem a poupança. A poupança, você vai numa caixa econômica e você consegue fazer o saque. Você vai no Banco do Brasil e você faz o saque, né? Agora, já um título de tesouro é um pouco mais complicado. Você precisa entrar ali e achar alguém para poder comprar. Entendi. Tá chegando outra pergunta aqui. Gostaria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre o saque aniversário. Se tem uma pegadinha aí, eu gostaria que o Gustavo falasse pra gente, por favor. É que assim, como é que funciona? No saque de aniversário são faixas de alíquota, né? E parcelas que você vai receber mensalmente. Mensalmente não, desculpa. Você vai receber junto com o adicional, junto com esse saque, com esse valor que você tem. Então vamos dizer assim, se o teu saldo no FGTS for até R$500, a alíquota que você consegue sacar é até 250, 50%. 50% você não recebe nenhuma parcela adicional. Daí você vai aumentando. De R$500 a R$1.000, 40% você consegue sacar, e tem uma parcela adicional de R$50, e assim vai aumentando, de 1.000 a 5.000, a alíquota é de 30%, e a parcela adicional é de 150, de 5.000 a 10.000, a alíquota é de 20%, e a parcela adicional é de 650. De 10.000 a 15.000, a alíquota é de 15%, e a parcela adicional que você vai poder sacar é de R$150, R$1.150. De 15.000 a 20.000, a alíquota é de 10%, e a parcela adicional é de R$1.900. Agora, quem tem 20.000 para cima, a alíquota é de 5%, e você vai conseguir fazer um saque adicional, vai ter uma parcela adicional de R$2.900. Então, assim, se a pessoa não quiser sacar esses R$500 agora, que ela já pode sacar, quiser deixar, né, uma continha mais gordinha para poder fechar ali R$1.000 até R$5.000 para poder entrar nessa faixa, a gente acha muito mais inteligente, porque ela vai conseguir fazer até um saque adicional. Tá. Só que tem um detalhe, né? Pelo menos de dúvida que eu tenho aqui, Gustavo. Por exemplo, eu optei pelo saque aniversário, o meu aniversário é no mês de outubro, aí tem aí qualquer problema na empresa, aí eu saio da empresa logo em seguida. Eu não vou conseguir sacar o meu FGTS, né? Você não consegue sacar o valor inteiro, né? Eu não consigo sacar inteiro, né? Porque daí eu volto para aquele mecanismo anterior, né? Exato.
assim, agora em setembro será liberado os R$500 para todo mundo. Isso que o ouvinte precisa estar ligado. Em setembro todo mundo vai poder sacar os R$500. Só que vai ter o saque depois, o segundo saque, que é o saque do mês do aniversário. Tá? Que entra nessas regrinhas que eu acabei de falar. Sim, tá. Outro detalhe, Gustavo, o que pouca gente comentou, mas é importante, até porque a gente começa a destrinchar esse projeto todo, é a possibilidade de usar aí o FGTS para empréstimo pessoal, né, como garantia de empréstimo pessoal. Como é que vocês da XP aí, vocês aí economistas, estão vendo isso? Então, é uma boa para a pessoa, porque hoje a gente está carecendo um pouco de crédito, são 60 milhões de pessoas endividadas, né, já, e por conta disso as pessoas não conseguem crédito, quanto mais pessoas estão devendo no mercado, você está vendo aí uma situação onde o produto interno bruto não está crescendo, as pessoas não têm renda mais para poder fazer o investimento, então por isso não conseguem mais crédito no mercado, por mais que os juros estejam baixos. A situação é complicada, mas se a pessoa conseguir, através de um outro mecanismo, conseguir crédito, isso é uma boa situação, assim, para os investidores, para a população em geral, né? Uhum. Ele vai ter uma garantia de que vai receber, de fato, aquele empréstimo. Exatamente. A situação é que o banco, a instituição financeira, já tem uma garantia de que vai receber. Ok. Um outro detalhe, talvez vai acontecer isso. Por exemplo, a pessoa fala, opa, bacana, estou há 5 anos na empresa, aí vai chegar lá, a empresa nunca depositou o meu FGTS. Vocês já pensaram nisso? Como é que vai acontecer, Gustavo? Então, ela tem que procurar o Ministério do Trabalho. Ela tem que procurar o Ministério do Trabalho para poder o Ministério do Trabalho entrar com uma ação contra essa empresa. Isso é crime, né? É crime por parte da empresa. Ah, perfeitamente. Um outro detalhe também, eu posso optar por deixar o dinheiro do FGTS onde ele está e ele vai continuar rendendo, como você disse, apenas 3% ao ano, né? Exatamente. É uma situação onde a gente não recomenda a ninguém. Porque pode ser, hoje a inflação está um pouquinho acima de 3%, está 3,75% do ano passado, né? Então, quer dizer, ela está perdendo dinheiro e deixando o dinheiro lá. Está rendendo menos do que a inflação. A inflação, assim, os preços sobem, mas o dinheiro dela continua na mesma situação. Olha só, hoje conversando com o Gustavo Neves, assessor de investimentos economistas da Platono Investimentos, XP Investimentos. Nos anos para cá a gente tem acompanhado vários economistas e vocês têm falado de uma linguagem muito popular, né? Parece que a gente começa a entender e parece que não é bicho de sete cabeças, né? A questão de investimentos. É isso mesmo, essa linguagem? Vocês estão popularizando um pouco mais e aproximando a economia do povo, Gustavo? Assim, é uma cultura que está chegando agora no Brasil, tá, de democratização da informação financeira. A internet está ajudando bastante a gente na disseminação. A gente tem acompanhado um crescimento massivo dos youtubers, né? Inclusive tem um youtuber que faz parte do grupo XP, um grupo do qual eu pertenço, e ele tem aí, vamos dizer, se não me engano, 2 milhões de inscritos no canal dele. A título de comparação, nos Estados Unidos, o maior youtuber financeiro da área de finanças, ele tem 400 mil inscritos. Nossa. Então, a situação no Brasil é uma situação muito propícia agora ao surgimento de novos canais de mercado financeiro que explicam, né, porque é um pouco do perfil do brasileiro, tem essa coisa empreendedora, e o conhecimento acaba fazendo com que a pessoa se sinta empoderada, né, e livre para poder escolher onde vai gerir, como e aonde vai gerir as finanças pessoais dela. A gente vê agora uma situação no país, né, que é a disseminação da informação financeira, então o crescimento é expressivo, né, das corretoras de valores, até porque agora você tem investimentos que são acessíveis, né, começam a partir de R$50, então a pessoa, em vez de deixar na poupança, que é um investimento, apesar de ser o mais popular, né, que a gente já viu, existem outros que têm uma rentabilidade muito superior.
Então a pessoa consegue fazer o planejamento financeiro pessoal dela, ela mesma. Tá. Até para quem ligou o rádio agora e está acompanhando o Gustavo Neves, assessor de investimentos e economista da Plátano Investimento XP Investimentos, a gente está falando sobre o FGTS Fundo de Garantia. E a Mariângela liga para a gente aqui, o Gustavo, faz a seguinte pergunta. Eu gostaria que você explicasse novamente, por gentileza, se esses R$500 que serão liberados para todo mundo, se eu tenho que fazer a retirada. Então, a orientação que foi enviada pelo Ministério da Economia é que se ela não for retirar, ela tem que avisar. Mas isso eu não entendi muito bem como é que eles passaram, né? A pessoa é obrigada a avisar que não vai retirar, mas como assim? Tem gente que nem está sabendo disso aí, que vai ter esse programa do governo, né? Então ficou uma informação um pouco difusa. Mas assim, é o que nós estávamos falando agora anteriormente, né, Aldônio? É que compensa muito mais ela fazer essa retirada do que deixar lá. Porque a rentabilidade no FGTS ela é muito abaixo da inflação. Então ela estaria perdendo dinheiro, deixando o dinheiro dela lá. Ah, bacana então. E é verdade, viu, Gustavo, em relação a ideia do governo, ela saiu primeiro na imprensa do que o próprio... Depois o governo teve que admitir que realmente tinha essa ideia da liberação do FGTS. Ele teve que correr atrás depois da informação, né? Então, ficou uma coisa muito complicada para a gente, porque sempre aparecia uma regra nova. Então a gente já tinha estudado uma regra, daqui a pouco aparece uma regra nova. E a gente, por exemplo, na semana passada estava dando uma entrevista falando sobre uma regra e já tinha mudado. Então até para a gente ficou um pouco complicado, porque o governo diz uma coisa, depois já muda de novo, já muda de novo. Aliás, a gente pensa o seguinte, brinca, R$500, tem muita gente que quer muito mais. Nós brasileiros, nós não temos noção do valor do dinheiro. R$500 é um bom dinheiro para começar? Sim. Aliás, já consegue fazer já a administração um pouco da renda dela e dos investimentos dela. Ela pode começar com R$500, sim, é um valor muito legal, né? E outra, eu preciso relembrar as pessoas, Dani, que os R$500 é a primeira parcela, o primeiro saque que a pessoa vai poder fazer. Depois ela vai conseguir fazer um saque adicional se ela tem mais de R$500 na conta dela, tá? Então, o primeiro saque dos R$500 que vai ser liberado para todo mundo, e depois ela vai conseguir fazer um novo saque no mês do aniversário. Então, qual que é a ideia? É que se ela tem ali uma conta, né, que com R$500 a mais, ela vai conseguir entrar numa faixa superior, ela vai conseguir sacar mais, então deixa o dinheirinho ali. Espera cair o aniversário e ela faz o saque lá, o saque cheio, né? Ok, então. Gustavo, eu gostaria de agradecer a tua participação e se tem mais alguma informação, até uma dica para o nosso ouvinte sobre esse assunto que nós estamos abordando agora, por favor, Gustavo. Sim, assim, Doni, a orientação que a gente sempre está dando agora para as pessoas é a seguinte: tanto o FGTS quanto a poupança, eles são investimentos, vamos dizer assim, que tem uma rentabilidade anual de 3%, 4%, 5%, mas assim, ainda a patamares do Brasil, o nível de produtos que a gente tem no mercado financeiro, eles rendem bem pouco, né? Então a gente orienta as pessoas a buscar através da internet, do YouTube, informações onde que ela consiga, com o dinheiro que ela tem agora, seja com R$500, com R$100, R$50, R$400 que seja, investir em produtos que têm uma rentabilidade bem maior, né? Isso você vai conseguir encontrar em corretoras de investimento. Tem várias corretoras no mercado. Ela não precisa ir até a corretora, ela consegue abrir a conta dela pela internet. Aqui em São José dos Campos, Jacareí, tem escritórios de investimento, com assessores de investimentos que são preparados para poder receber ela e orientar ela como ela precisa fazer e quais são os produtos mais adequados para o perfil dela. Então, assim, existe um mar de possibilidades para ela, então depende muito mais dela agora. Aproveitar essa oportunidade agora que vão liberar o FGTS e fazer uma alocação, né? Uma alocação inteligente, né, a longo prazo, e ela entendendo dos riscos que tem no mercado. E assim, ela vai conseguir desenvolver a vida financeira dela para frente. Tá bom, Dani? E qual que é a dica? Você falou de desenvolver a vida financeira, aquela ideia do caderninho, de anotar, porque não adianta eu receber o dinheiro e continuar com os mesmos hábitos, né, Gustavo? Exatamente, tem que ter uma vida responsável na vida. Tem que ter uma vida financeira responsável, que a gente fala, né? Não dá um passo maior que a perna.
Bacana, então. Obrigado pela participação. Muito boa tarde e uma ótima semana, Gustavo. Obrigado, Doni. Boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio. Um abraço. Um abraço, grande abraço. Gustavo Neves, ele é assessor de investimentos e economista da Plátano Investimentos, XP Investimentos, e falando conosco sobre esse assunto super importante, né, em relação à questão. Eu entendo que nós, brasileiros, e nós que já passamos aí dos ENTAs, a gente ainda fica com aquele cheirinho dos anos 80, dos anos 90, em relação quando a inflação era altíssima, né? Dos rendimentos, a inflação altíssima. Mas quando se fala hoje de 3%, por exemplo, foi falado agora, o FGTS ele rende 3% ao ano, 3%. Mas tem aí o Tesouro Direto que rende 6,5%. O Tesouro Direto rende 6,5%. Aí o Tesouro Direto também é do governo, ou seja, o Tesouro Direto é o governo que recebe o nosso dinheiro. E poderia ter uma modificação, né? Ou seja, o FGTS que é nosso, nós emprestamos para o governo, que é o governo que cuida, né? O governo que gerencia esse FGTS, e por isso fez essa liberação agora. Nós vamos a um breve intervalo, Bum, já a gente volta com muito mais, e aí eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes em relação a essa liberação do FGTS. Se achou legal, se não achou legal, se achou pouco, se não achou pouco, se achou muito, se não achou muito, participe conosco, daqui a pouquinho, até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida nesta segunda-feira, para começar a semana, hoje falando sobre a liberação aí do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que começou a liberação, né? Vai começar agora em setembro a liberação do FGTS. E você também pode dar a sua opinião, o seu pitaco, a sua opinião sobre esse assunto. Você achou interessante? Achou pouco? Ou achou muito, né, os R$500? Então participe conosco pelo telefone 3954-3010 ou 3011, ou também pelo nosso WhatsApp. Você pode dar a sua opinião aqui no nosso Falando de Vida. Bom, os saques para valores de até R$500 das contas ativas e inativas do FGTS começarão então em setembro. Então daqui semana que vem nós entraremos no mês de agosto. Então daqui a mais ou menos 30 dias. A Caixa Econômica Federal vai divulgar no dia 5 de agosto agora, que vai ser na próxima segunda-feira, um cronograma para essa liberação. Senão já viu, né? Vai virar uma muvuca aí as caixas em todo o país. Então essa liberação deve beneficiar 96 milhões de trabalhadores, segundo o governo. No caso do saque aniversário, que poderá ser feito uma vez por ano, de acordo com o mês em que o beneficiário nasceu, os saques começam em abril de 2020. Então, abril de 2020. Nesse caso, os interessados em migrar para a modalidade terão que comunicar a decisão da Caixa a partir de 1º de outubro deste ano. Então, todo caso, se você quiser receber o seu dinheiro a partir de 2020, no mês do teu aniversário, você vai ter que comunicar a Caixa. E se você não quiser, você também vai ter que comunicar a Caixa. Então, de todo jeito, a gente vai ter que tomar cafezinho com o gerente lá, né? Todo jeito, vai ter que dar uma batida lá, viu, bem? Bater lá e entrar na Caixa lá para dizer não quero, vai dizer eu quero. É interessante, né? Se posso facilitar, por que eu vou complicar, né? Poderia ser simples, né? Ou seja, quem não for até a Caixa seria... no meu entender, quem não vai à Caixa, mantém como está, pronto, deixa como está. E quem for à Caixa, justamente para pedir, olha, eu quero a minha mudança. Simples, assim. Não, agora eu vou ter que ir à Caixa para dizer, não quero, deixa como está. Aí vai todo mundo lá. Aí tem a fila dos que querem e a fila dos que não querem mudança. Poderiam facilitar um pouco mais, né? Por exemplo, um outro detalhe.
Para saques com valores de até R$500, o pagamento será feito até 31 de março de 2020, que é essa liberação que começa agora em setembro. A Caixa Econômica Federal vai divulgar o cronograma. No caso do saque aniversário, o governo anunciou que os saques anuais serão liberados pelo menos em 2020 e também 2021. Só que tem um detalhe, tá? Eu volto a frisar na questão aí do saque aniversário. Se você optar pelo saque aniversário, você vai ter um percentual maior deste fundo de garantia. Mas se porventura você perder o teu emprego nesse período, você vai ficar de 2 a 3 anos sem poder sacar o restante do FGTS. Então, no caso, vamos dar um exemplo aí. Vou sacar no meu aniversário, vamos colocar aí R$1.200. Pronto. Aí no dia seguinte aí leva tem uma surpresa desagradável no trabalho. Infelizmente isso pode acontecer. Aí você vai precisar do restante do fundo de garantia para poder reorganizar a tua vida. Só que daí você não vai poder retirar esse fundo de garantia, o restante do fundo de garantia. Então por isso que é bom, né, consultar o especialista, consultar as pessoas que realmente têm informação, para que a gente não possa ser pego de surpresa. Como o Gustavo Neves já disse, esses R$500 agora serão liberados para todo mundo, tá? Então, para quem já tem um pouquinho de noção de investimento ou quer se aprimorar na questão de investimento, pode já estrear no mercado financeiro com esses R$500. Por exemplo, a questão do próprio Tesouro Direto. Tesouro Direto, ele funciona da seguinte maneira: o Tesouro Direto é você emprestando dinheiro diretamente para o governo federal. Você empresta diretamente para o governo federal. E você tem aí uma rentabilidade maior, que dá de 6,5%, 6,5%. Só que você não pode tirar, tá? Aí você tem um período que você não pode tirar. No caso da poupança, não. No caso da poupança, você pode aplicar os seus R$500 na poupança. Aí, qualquer problema que dê, qualquer dor de barriga que dê, você vai lá e tira. Você não vai perder menos que R$500. Você vai perder, logicamente, só a sua rentabilidade. Então, tem que pensar muito nessa questão para que você não perca dinheiro nesse período. Então, o governo entende que muita gente, são 96 milhões de pessoas que vão retirar e vão ser beneficiados com os R$500. E ele entende que são aí 30 bilhões e 30 bilhões que serão injetados no Brasil já a partir de setembro. Tá. Tem uma pergunta aqui do Conjunto São Benedito. Olha, quem aposentou há 2 anos tem restante de FGTS para receber? Olha, normalmente quem se aposenta já recebe tudo, viu? Normalmente quem se aposenta já recebe o FGTS, já recebe o fundo de garantia, já recebe o PIS, já recebe tudo. Então, se já se aposentou há 2 anos, já era para ter recebido todo o que você teria direito, principalmente o restante do PIS. Mas sempre eu digo o seguinte, sempre é bom dar uma verificada. Isso é fácil, você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal e dar uma averiguada. Vá que tenha ali uma sobra, né? Vá que tenha ali um restante, tá? Normalmente, quando a gente se aposenta, já tem todo o restante que eles pagam pra gente, ou seja, do PIS, a sobra do PIS, também a sobra do FGTS. Mas é importante que você dê uma olhadinha pelo site. Hoje tem alguns programas no próprio site aí da Caixa Econômica Federal. Você só entrar no site da Caixa Econômica Federal e colocar ali o seu, no caso ali, o seu CPF e também colocar ali o seu PIS. Isso, coloca ali o número do teu PIS. E você vai ter toda a listagem de todos, de onde você trabalhou, para você ter certeza realmente se não tem nem uma quirelinha, não tem nem um pouquinho para você lá, tá bom? Então dá uma verificada que é importante, porque normalmente, se aposentou, você recebe tudo, normalmente. Mas como nós estamos no Brasil, né, às vezes pode dar algum tilt, então, como sabe, né? Então é importante, entra no site da Caixa e dê uma averiguada para que você
se tiver algo restando de dinheiro, você possa adquirir também, tá bom? Obrigado aí pelas perguntas, obrigado aí pela participação também. A gente volta amanhã, às 7h30 da manhã, com o Jornal da Mensagem. Amanhã nós teremos as presenças dos advogados, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso Castro, às 8 horas da manhã no nosso jornal. E depois no Falando de Vida amanhã, mais um tema importante para todos nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado aí pela companhia da semana. Fiquem todos com Deus, lembrando também que dia 1º agora, nós teremos o Bazar da Rádio Mensagem aqui na rua Rui Barbosa 229, a partir das 10 horas da manhã. O Bazar da Rádio Mensagem é o 1º do mês de agosto, tá bom? Fiquem todos com Deus. Vem aí o Marcos Floriano, a alegria e a comunicação. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.